Apresento hoje o iView, o Game Changer para Click. O nosso framework é uma chave de governança, o que chamamos de uma chave de governança, porque nós complementamos o Click com um conjunto de ferramentas únicas que aumentam o vosso nível de trabalho com a ferramenta Click. Obrigado. As nossas ferramentas elas integram totalmente em Click através de APIs. Tá? Então nós não interferimos com o sistema Click, nós temos uma aplicação que está integrada, mas é independente. Essa ferramenta iView ela é composta por dois módulos. O módulo é o Data Flow, que trata do desenvolvimento de fluxos de dados em low code. Esse desenvolvimento, aí nós temos o gerar de produtos de dados, de uma maneira visual, uma maneira muito ligada com o Click, porque integramos e retiramos toda a complexidade que existe no código. Okay? A library, ela tem o poder de fazer governança de dados nas visualizações, nos dashboards que vocês têm no Click. Essa governança, tratamos dos indicadores, os KPIs, as dimensões, tudo aquilo que tem valor na aplicação Click. Obrigado. Aqui um pouco mais detalhado, nós eliminamos a complexidade de código no Dataflow. Essa ferramenta de low code, ela gera automaticamente o código para as vossas aplicações de ETL. A integração de dados, ela oferece operações que automatizam o vosso processo. Tá? Isso acelera o processo porque tem um modo mais fácil de reproduzir o vosso trabalho, criando uma vez um processo e reproduzindo para as vossas soluções. A parte de library, ela trata das KPIs, a gestão das vossas KPIs com um único ponto de acesso para todos os vossos ambientes de Click. Os indicadores que vocês têm em todas as aplicações, em vários ambientes de cloud, on-premises, eles podem ser unidos, centralizados na vossa plataforma. E vocês têm uma visão completa de todas as aplicações, com conteúdo. E tem um catálogo, um repositório, um banco de dados com todos os vossos indicadores, medidas, dimensões. E claro que temos a compatibilidade com on-premises e cloud também. Quais são os benefícios dessa solução? Nós facilitamos a integração de dados por meio de low code, um modo mais visual, mais próximo dos dados. Oferecemos todo tipo de transformações de dados, aquilo que podem fazer com Click no script, podem fazer visualmente com o iView. Nós geramos mais confiabilidade também, porque trabalham diretamente com os dados, veem os dados, um trabalho mais ágil. Aceleramos com as nossas soluções, temos alguns templates que podemos usar para acelerar o vosso trabalho no desenvolvimento com os vossos dados e com os dashboards também em Click. E todas as operações de dados que vocês têm, o monitorado dos dados, observando os vossos processos, os vossos fluxos de dados e chegando também às aplicações com os KPIs, tudo isso cria uma transparência total de ponta a ponta do vosso processo. Olhando a arquitetura da nossa solução, nós temos um ponto de acesso web, uma aplicação web, que age independentemente de Click, mas que se baseia em Click. Então, esses dois produtos que estamos vendo, o Dataflow, ele faz toda essa parte de back-end do processo, com a gestão de produtos de dados, integração, os fluxos, e funciona como um orquestrador. Imagine como um orquestrador dos vossos processos, de maneira visual, em que vocês têm um grau de ação muito maior do que olhando para código, certo?
e com todo esse governo, com a governança de dados nos vossos processos. Enquanto que na Library vocês olham para as aplicações finais, para aplicações de dashboard, de análises, em que tem a possibilidade de gerir os vossos itens mestre, as vossas variáveis. Vocês têm toda a visibilidade de conteúdo que é relevante para vocês. E também com a possibilidade de fazer um deployment direto, distribuir essas informações para os vossos ambientes, tá? Com compatibilidade também para todas as plataformas e ambientes. Eu trouxe aqui algumas imagens, ficando assim com uma impressão melhor do produto. Se quiserem mais detalhes, nós temos aqui o nosso stand. Vamos fazer uma demonstração mais ao vivo com vocês. Olhando aqui essa tela, nós temos uma lista de soluções no Dataflow. Aqui falamos do Dataflow. Os nossos workflows, que são as soluções que vocês têm de dados. Vocês podem imaginar como que o fluxo de dados que vocês usam, por exemplo, para extrair dados de uma fonte, para integrar, transformando os dados e depois criando um modelo de dados para distribuir para uma aplicação, para um dashboard. Olhando aqui dentro desse workflow, essa imagem mostra realmente o fluxo que temos, visual. Temos uma lista de vários data flows, o que chamamos data flows, são data pipelines que têm passos de transformação de dados, de integração de dados. Então vocês podem formar todo esse fluxo, criando tarefas de extração, de transformação, mesmo criando o próprio modelo, e tudo de uma maneira muito visual, configurando esses passos para gerar depois esses recursos em clique diretamente. O deployment é feito através dos APIs, como disse no início, e isso quer dizer que, criando aqui esses fluxos, isso vai gerar no ato de deployment, isso vai gerar os aplicativos de ETL, as tasks, diretamente através dos APIs. Vocês não mexem no QMC ou no portal da cloud, vocês podem fazer diretamente aqui desse interface. E nessa imagem vocês têm todo o ambiente de desenvolvimento para o vosso processo de desenvolvimento. Tá? Então, vendo aqui do lado direito as conexões, não sei se a imagem tem essa qualidade aí, mas vocês têm o conjunto de conexões que estão associados com esse projeto. O que é um ponto de muito valor é que essas conexões, por vezes, na QMC, ou olhando mesmo para a cloud, nem sempre é fácil de ver exatamente quais são as conexões que estão em uso, a linhagem de conexões, por exemplo. E aqui nós temos a associação direta de conexões com o vosso projeto, tá? Vocês veem toda essa interdependência dos recursos. Um ponto muito importante também é que tem o versionamento desse processo. Vamos aqui um passo à frente. Tá. Vocês veem aqui o versionamento que está sendo feito para o vosso projeto. E esse versionamento é feito para todo esse fluxo de dados que vocês têm. Então, esse projeto fica sempre consistente para a vossa solução. E tem várias opções para copiar, clonar o vosso projeto, para exportar, importar e também para gerar documentações. Se esse é um ponto de importância, talvez, todo o vosso fluxo de dados pode ficar documentado de uma maneira muito detalhada, com todos os metadados, todos os pontos técnicos de lógica de negócios, de lógica de dados que vocês incluem no vosso código. Tá? Quando ela precisa ameaçar outras pessoas, você precisa conversar. Quando você precisa conectar com seus parceiros, você precisa. O que é importante também é que o agendamento de tasks e tarefas pode ser feito também dessa interface diretamente. Vocês têm toda a gerência a governança de todo o processo, do fluxo de dados e tudo aquilo que é transferido para clique pode ser configurado aqui diretamente do Dataflow também. Vocês têm um acesso direto a todos os recursos que são gerados no vosso projeto. Imagine, quando as aplicações são carregadas, o vosso ETL, ele gera files de log, vocês têm os logs, vocês têm files de script, vocês têm os QVDs também, e têm acesso direto a esses arquivos aqui. Vocês podem visualizar diretamente esses arquivos
E tem também aqui o que chamamos de criação de aplicação on demand, ou seja, ela é feita em tempo real e vai incluir esse QVD para melhorar o vosso trabalho. Vocês podem visualizar os dados, verificar a qualidade dos dados. Isso é um ponto que facilita muito, porque não tem que saltar de interface para interface, vem tudo aqui centralizado nesse data flow. Agora passamos agora para a library. A library tem o mesmo look and feel, não é? Mesma interface, mas é um conteúdo diferente. Aqui estamos falando de indicadores. Esses indicadores são aqueles indicadores que vocês têm nos itens mestre, nas variáveis, essas expressões com lógica, com business logic, com set analysis, tudo aquilo que precisam em Qlik. E isso ajuda muito a centralizar esses conteúdos. Vocês têm uma biblioteca, é um catálogo que vocês usam para Qlik. Okay? Vocês têm acesso às aplicações, podem importar das aplicações para esse ponto central. Muitas vezes um problema porque essa lógica é propriedade da aplicação. Então, o que nós fazemos, nós liberamos essa informação, centralizamos no nosso banco de dados e ficamos aqui com um catálogo que podemos administrar. Nós temos categorias, domínios diferentes, vocês podem separar esse conteúdo para a vossa lógica de negócios, para as vossas áreas de negócios. E tem um ponto central onde fazer busca global dos vossos indicadores, as vossas KPIs. E depois a liberdade de distribuir esse conteúdo para aplicações. O que é um trabalho muito manual por vezes, ou muitas vezes. Pegar um item mestre de uma variável e passar de uma aplicação para outra. Aqui tem o ponto direto para fazer isso. Isso. Vocês podem editar esse item mestre ou essa variável diretamente nessa interface também. Todas as propriedades que existem em Qlik, de cores, metadados, tags, descrições, podem fazê-lo aqui diretamente nessa interface. E aqui fica um ponto central que fica conectado com as vossas aplicações. Isso é algo muito importante. Com versionamento, cada alteração que é feita no item mestre, numa variável, ela fica registrada nessa library. Vocês têm todo o histórico de alterações e ficam também com o registro de aplicações que estão impactadas por essa alteração. Então, se algo se passa no vosso desenvolvimento, uma expressão que altera no item mestre, numa variável, a library vai saber que existe um conflito, que existe um impacto numa certa aplicação ou em várias aplicações. Vocês conectam com os vossos ambientes de Qlik, Cloud, on-premises. Não há limite de ambientes, podem consolidar toda essa informação numa só library, que tem muito valor, porque vão ver uma lista de aplicações de todos os vossos ambientes. E depois tem, através das APIs, tem a liberdade de distribuir as vossas informações, a vossa lógica para todos esses ambientes. Aqui vem a imagem de deployment. No lado esquerdo tem os indicadores, expressões, lógica. Do lado direito tem todas as aplicações que estão ao meu dispor, os ambientes de trabalho, e posso passá-las simplesmente de um lado para o outro e decidir onde vão ser usadas, onde vão ser consumidas. Esse consumo de informações, ele fica registrado na library através do que chamamos subscriptions. Vocês subscrevem os vossos indicadores para aplicações. Então, a library vai ficar com esse registro e vai indicar sempre quais são os consumidores, as aplicações que estão consumindo essas informações. E quando há uma alteração, vai haver uma indicação, um flag, que vai indicar aqui essas aplicações têm que ser atualizadas porque houve uma alteração. Aqui, mais uma vez, mostrando só a lista de aplicações com os 3 ambientes. Vocês têm como que uma QMC, mostrando toda essa lista de aplicações existentes nos vossos ambientes. E também com a funcionalidade de transferir aplicações. É uma funcionalidade secundária da library, de vocês poderem mover as aplicações, por exemplo, de on-premises para cloud, ou de cloud para cloud. Tem toda essa flexibilidade também aqui. Aqui mostrando mais uma vez esse registro, esse check de subscriptions. Quais são as aplicações que estão consumindo o meu KPI. Então aqui fica uma lista de aplicações onde eu posso fazer essa atualização, decidir onde vai ser atualizado. Tá? E a geração que a gente vive, junto com a era da IA, Mostrando só alguns casos de uso, que temos clientes que estão usando
Qlik com várias configurações, vários cenários e iView ao mesmo tempo. Essa empresa está usando Dataflow junto com o Qlik Replicate. E eles integram os dados, fazem toda essa extração de dados do SAP com o Replicate. Tem um armazenamento de dados, mas depois tem o fluxo de dados feito com o Dataflow para fazer o incremental load, para renomear os campos, as tabelas, fazer uma linguagem mais próxima do negócio. Eles aí estão usando o Dataflow. Esses próximos dois clientes têm um cenário muito similar. Eles têm uma estratégia de self-service para os seus usuários e usam library essencialmente para esse ponto de oferecer aos consumidores de KPIs, tem essa visibilidade para os usuários e sabem exatamente quem está consumindo qual KPI. Isso é algo único. Aqui são mais alguns casos de uso. Aquele vídeo que passou aqui no início era um vídeo de SAP com uma solução que oferecemos. Esse vídeo mostra a extração específica para SAP como fonte de dados. Nós temos essa solução, oferecemos essa solução para nossos clientes e essa solução tem já uma lógica como um template, tem essa lógica para vários módulos do SAP. Então isso acelera, um acelerador de lógica para dados, para os fluxos de dados. Ela atravessa vários módulos do SAP, certo? Com vários processos e levamos os dados para a cloud ou para o on-premises, para o ambiente que o cliente tiver. E esse primeiro, talvez, na esquerda, essa empresa Liftstar, ela tem a estratégia, ou fez a migração de QlikView para QlikSense, e ela usou a library para fazer a transferência de lógica, de indicadores, cerca de 4.000 expressões e lógica de variáveis, uma lista enorme de lógica para o QlikSense e fez esse processo através da library. A library ajudou porque faz o import automático e transfere o tipo de dados que você tem, variáveis, para itens mestre automaticamente. Okay? Falando um pouco mais sobre as soluções que oferecemos, SAP já falamos um pouco. Vocês têm fluxos de dados... Um pouco alto agora. Vocês têm fluxos de dados pré-construídos ou pré-definidos que podem usar para acelerar os vossos processos, tá? Vou pôr aqui logo todas. Temos depois soluções mais funcionais para os vossos processos na empresa, no vosso processo de lógica, como para recursos humanos, finance, ou mesmo até para process mining, que é um ponto muito interessante, podemos mostrar no nosso stand, que visualiza os vossos processos, a realidade de vossos dados, demonstrando quais passos estão sendo dados no vosso processo na realidade. Aquilo que passa no SAP, por exemplo, para um order to cash, que vai da demanda ao faturamento, imaginem que podem ver por cada processo que existe no vosso SAP, vocês veem exatamente quantos passos deram e quando aconteceu, qual é o espaço de tempo que passa entre esses passos e vão optimizando o vosso processo. Tá? Isso é uma grande ajuda para os negócios. Aqui falando um pouco mais do SAP, só para responder talvez algumas perguntas que tenham. Qual é a fonte do SAP? Nós podemos aceder ao ECC, podemos aceder ao HANA, Business Warehouse, tudo aquilo que o Qlik tem acesso, nós temos também acesso. Nós vamos pelos APIs e temos acesso às conexões de Qlik. Então não há limites, os nossos limites são limites de Qlik. Tá? Depois definimos os nossos data marts, o nosso armazenamento de dados, com os nossos processos de lógica, com os nossos fluxos de dados. E oferecemos, em alguns casos, oferecemos também logo o dashboard. Nós não temos todos os processos já visualizados, mas temos a lógica de modelo e depois é fácil, com os indicadores, com KPIs que já temos na biblioteca, na nossa library, conseguimos oferecer um dashboard em grande velocidade. Aqui um pouco mais detalhado, quais são os processos, os módulos que oferecemos. Temos alguns que vão de finanças, a human resources, os recursos humanos, os materiais, e também algumas soluções específicas de SAP, como o ISU, ISH para a saúde. E depois temos a vantagem de usar os nossos próprios produtos, como o Dataflow, para visualizar, para criar toda essa lógica de fluxo de dados.
e acelerando o processo, né? E depois também a biblioteca que vem da library para vos dar a visibilidade de quais indicadores existem para um determinado processo e é usado também como glossário para o usuário. O usuário fica com essa transparência de o que existe para o meu processo em KPIs, ou em dimensões e outros elementos também. Queria vos convidar depois, vou ficar aqui um pouco para responder as suas perguntas e convido a todos para ver essa demonstração no nosso stand. E muito obrigado a todos.